O Alporguês. O chamado das bruxas. Conto de J. L. Silva. A silhueta da carruagem surgiu em meio ao nevoeiro que tomava conta de toda a estrada da encosta da floresta de Harz, assim como em todas as manhãs, fazendo com que a Madre Superior finalmente acalmasse seu coração. A estrada principal que dava acesso à cidade de Goslar, imponentemente conhecida como a Roma do Norte, passava pelo monte amaldiçoado de Brocken. Sendo assim, a preocupação da Madre fazia sentido, pois ela não queria que algo acontecesse a Vossa Excelência Reverendíssima, pois ele precisava chegar ao Palácio Real de Kaiserpause em segurança. Por esse motivo, desde chegada a notícia de que o arcebispo de Mainz visitaria o convento, ela olhava a estrada pela janela da torre dos seus aposentos, toda vez que escutava o soar das cornetas dos arautos do portão do palácio. A Madre Anneliese desceu as escadas rapidamente e dirigiu-se ao grande saguão do palácio para receber o arcebispo. Entretanto, o homem, assim que desceu da carruagem, somente quis saber onde eram os seus aposentos, e fez uma série de exigências, limitando-se apenas a receber os cumprimentos de "Seja muito bem-vindo, Vossa Excelência Reverendíssima", pela parte da Madre. Apenas respondendo secamente assim: "Muito obrigado, irmã." Durante toda a manhã, Anneliese ficou inquieta, pois sabia o que o arcebispo viera fazer em Goslar, então, esperava que ele a chamasse o mais rápido possível para que conversassem sobre os problemas. Entretanto, ele somente chamou-a aos seus aposentos no horário do almoço. Quando a Madre entrou na torre da ala norte do palácio, percebeu que aquele quarto havia se transformado numa sala particular para o arcebispo de Mainz, pois o homem já havia desfeito suas malas e estava completamente instalado naquele ambiente. Com suas feições rudes, marcadas por rugas e pés de galinhas expressivos, somados o nariz adunco e os cabelos grisalhos e oleosos, que saltavam de sua cabeça até os ombros, o arcebispo, com um gesto de mãos, convidou-a a se sentar para almoçar com ele. "Cá estamos, Madre Anneliese", disse ao levar o copo de vinho à boca, dar um gole e depois prosseguir. "Não vamos fingir que minha presença aqui lhe agrada, muito menos que o tempo que terei que passar aqui para colocar as coisas nos eixos me agrade também, mas ordens são ordens, ainda mais quando elas vêm do cardeal. Pense apenas que vim ajudar, não roubar sua autoridade. Sabemos o quão você é competente, senão nossa Santa Igreja não a teria deixado responsável por fundar esse convento. De forma alguma a presença de Vossa Excelência Reverendíssima me traz algum desconforto, muito pelo contrário, a sua presença aqui é como um presente de nosso bom Deus", respondeu a Madre desconcertada. "Fico feliz em ouvir isso, mas, enfim, vamos agir logo e tentar resolver tudo o mais rápido possível. Sabemos da importância da cidade de Goslar para a Igreja Católica, nossa pequena Roma do Norte, como também das minas de Rammelsberg, esse presente que o nosso Senhor bom Deus nos deu, que tanto ajuda a nossa santa e amada Igreja, irmã. Por isso, devemos levar a sério qualquer tipo de ameaça à extração de cobre e zinco dessa região de Harz." O arcebispo falou ao mesmo tempo em que cortava um pedaço de pão com as mãos para molhá-lo no ensopado e, depois, levá-lo à boca. "Isso aqui está muito bom, Madre. O que seria?" Ele quis saber. "Uma receita especial minha, eu mesma preparei esse ensopado para Vossa Excelência." "Aprecio sua dedicação, muito obrigado, irmã." O arcebispo disse, praticamente, interrompendo-a. "Mas vamos deixar os pronomes de tratamento de lado, irmã. Chame-me apenas de arcebispo." E emendou. "Agora, conte-me mais sobre os acontecimentos estranhos, os prisioneiros e essa tal de bruxa de Harz." Ele inquiriu. E assim eles passaram boa parte do início da tarde, conversando. A Madre Superior Anneliese contou-lhe sobre os recentes acidentes e desabamentos misteriosos nas minas, sempre seguido de relatos de aparições de uma bruxa de cabelos acobreados, sobre o desaparecimento dos trabalhadores, pois nas últimas semanas 12 homens haviam sumido, sobre as alucinações, convulsões e ataques que as mulheres que haviam visto ou tido algum tipo de contato com as bruxas estavam tendo, e sobre os 4 prisioneiros nas masmorras, pegos em flagrante por alguns guardas ao estarem praticando magia pela floresta durante a madrugada. Depois de ouvir tudo isso, o arcebispo falou: "A situação está pior do que eu pensava, irmã. Mas eu sei bem o que fazer." Levantou-se, limpou as mãos no guardanapo preso ao pescoço, tirou-o e o jogou em cima da mesa. Depois, seguiu para um grande baú ao pé da sua cama, abriu-o e retirou um grande livro antigo de lá. "Conhece o martelo das bruxas, irmã?" perguntou a Madre, porém, antes que ela pudesse responder, completou: "Esse livro é
Praticamente, a Bíblia Sagrada da Santa Inquisição. Terminou a frase dando um beijo no livro, colocando-o debaixo do braço e finalizando. Vamos ver esses prisioneiros, irmã. O arcebispo, então, pôs-se a agir. Primeiramente, após ouvir o que os prisioneiros tinham a dizer durante um julgamento porcamente realizado, onde ele era o juiz, ordenou que os 4 prisioneiros, um homem e 3 mulheres, fossem condenados à pena de morte sob a acusação de bruxaria. Annelise, por sua vez, estava contrariada, pois acreditava que eles não poderiam ser condenados à morte porque confessaram e desejavam se redimir dos seus pecados. Portanto, decidiu interceder por eles e tentou argumentar com o arcebispo de Mainz. Contudo, apenas ouviu a seguinte resposta: Desculpe-me, madre, mas nesses tempos sombrios, temos que ser impetuosos. Dessa maneira, o arcebispo sorteou entre as páginas do seu exemplar de O Martelo das Bruxas 4 tipos de mortes, não antes de rezar um Pai Nosso a cada nova escolha, pois ele dizia que seria a mão de Deus que escolheriam as devidas punições aos prisioneiros. O homem foi condenado ao esmagamento por pedras, a primeira, uma jovem, condenada à morte pela forca, a segunda, uma mulher de meia idade, à morte pela cadeira de afogamento no rio que cortava a cidade, e a senhora, à morte pelo touro de bronze. Contudo, como eles não possuíam um touro de bronze ali, o arcebispo de Mainz decidiu-se por apenas queimá-la numa fogueira. Quando os sinos das 40 igrejas soarem pela cidade anunciando a 17ª hora daquele dia, as sentenças foram cumpridas e os 4 prisioneiros foram mortos em meio à praça pública, em frente à imponente construção que abrigava a prefeitura da cidade de Goslar. Logo em seguida, o arcebispo ordenou aos guardas que eles fixassem diversos cartazes pela cidade, comunicando que não haveria a celebração da festa de Walpurgis naquele 30 de abril, devido à infestação de bruxas, que se utilizavam dessa data santa para realizar seus rituais pagãos. Sendo assim, foi declarado toque de recolher após o pôr do sol. Quem quer que fosse visto fora de casa durante a noite, seria preso e acusado de bruxaria. Ao cair do crepúsculo, Annelise encontrava-se em seus aposentos. A janela do seu quarto dava de frente à floresta de Harz, e consequentemente, ao Monte Brocken. Por esse motivo, ela foi a primeira pessoa que avistou o clarão de uma grande fogueira no topo do monte, a iluminar aquela noite escura de um céu noturno nublado. Portanto, a madre correu em direção aos aposentos do arcebispo para informá-lo sobre o que estava acontecendo. O arcebispo de Mainz ficou furioso, então, reuniu 12 dos seus melhores guardas, a madre superior Annelise e ele, para que todos seguissem em direção à floresta, todos montados a cavalos. Não se importava com o que aconteceria lá naquela noite, tinha a certeza de que com a ajuda de Deus e dos seus homens, ele poria um fim naqueles rituais pagãos e demoníacos organizados pela bruxa de Harz no Monte Brocken. Durante o percurso, as tochas que levavam não conseguiam iluminar mais que 2 metros à frente, devido ao intenso negrume que aquela floresta densa proporcionava. Mesmo assim, seguiram rápidos, porém, cautelosos. Contudo, a ajuda da madre Annelise, sem dúvidas, foi muito necessária, pois como ela nasceu e foi criada ali, conhecia aquela floresta muito bem e, sendo assim, guiou-os sem dificuldade até o Monte Brocken. Ao pé do monte, não ouviram o uivar dos lobos, o piar das corujas e o coachar dos sapos ou outros sons comuns da natureza, porém, somente ali, perceberam que nem mesmo durante todo o caminho até ali escutaram algum tipo de som naquela floresta, tudo ali estava em silêncio, e, agora, eles descobriram o motivo, pareciam-lhes que todos os animais da região de Harz estavam ao pé do Monte Brocken, hipnotizados a olharem para cima, em direção ao clarão amarelado da grande fogueira. Annelise foi a primeira a saltar do cavalo. Entretanto, assim que tocou o chão com os seus sapatos, sentiu o solo se mexer, sentiu-o deslizar por entre os tornozelos e levou a claridade da tocha em direção aos pés para que pudesse enxergar melhor. Percebeu-se então em meio do caminho das cobras, dos mais variados tipos, cores e tamanhos. Todas rumavam para o topo do monte. Madre Annelise soltou um gritinho de pavor e emendou: Pela misericórdia de nosso Senhor bom Deus, o que significa isso, arcebispo? Bruxaria, irmã. E das mais terríveis e profanas. Ele respondeu e, então, franziu o senho, desceu do seu cavalo, ergueu a batina com a mão esquerda e, com a outra, levantou a tocha à altura do rosto, concluindo: Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Sigam-me. E, assim, todos seguiram-no em fila,
em direção ao topo do Monte Brocken, em direção ao covil do inimigo, em direção ao lar da bruxa de Hars. Quando eles chegaram ao topo do monte, avistaram a grande fogueira crepitar em meio à clareira aberta por entre as vegetações, bem como os vultos de 12 pessoas paradas em forma de círculo em volta da fogueira, todas cobertas dos pés à cabeça por uma túnica negra. Então, o arcebispo de Mainz falou: Todos foram avisados sobre o toque de recolher, sendo assim, todos vocês estão presos e serão acusados de bruxaria. Guardas, prenda-os. O arcebispo completou, apontando para as pessoas encapuzadas no monte. Os guardas marcharam em direção a eles, contudo, antes que pudessem sacar suas armas, aquelas pessoas misteriosas despiram suas túnicas com capuz, revelando a todos os seus corpos femininos nus, a brilharem à luz da fogueira. Nesse instante, os guardas do arcebispo ficaram paralisados por alguns segundos, porém, em seguida, eles começaram a se despir e ficaram nus também, e, assim, correram em direção às bruxas e começaram a se atracar com elas. Alguns, numa espécie de luta, outros, dançando. Mas, a grande maioria deles, começaram a fazer sexo com algumas daquelas mulheres. O arcebispo ficou absorto, gritava com seus homens e lhes ordenava que eles se recompusessem e prendessem aquelas bruxas, mas nenhum deles parecia escutá-lo. Seu pensamento seguinte foi correr, chegar até o seu cavalo, voltar para a cidade de Goslar e retornar ao monte com um exército. No entanto, antes que pudesse dar meia volta, sentiu algo pontiagudo espetar suas costas. Naquele instante, o arcebispo de Mainz sentiu todos os seus sentidos lentos, como se o próprio tempo congelasse, assim como sentiu sua espinha gelar, pois, um calafrio percorreu por seu corpo, fazendo com que todos os seus pelos se eriçassem. Então, ele reparou, com um pouco mais de afinco, a afeição das bruxas nuas. Logo após, depois disso, o arcebispo olhou para os crucifixos pendurados nos pescoços de cada uma delas, e de repente, reconheceu 3 ou 4 daquelas mulheres. Elas eram freiras do convento. A madre Anneliese, então, aproximou-se do ouvido do arcebispo e sussurrou: Eu sou a bruxa de Hars. Ela sorriu e o empurrou ao chão, depois, ordenou para que as outras bruxas o arrastassem para uma pilastra de madeira colocada próxima à grande fogueira. Enquanto 2 bruxas amarravam o arcebispo na pilastra, outras 2 começaram a jogar gravetos, folhas secas e óleo aos seus pés. E foi neste instante que o arcebispo de Mainz percebeu o que aconteceria a seguir, decidiu então se apegar ao seu Deus, e começou a balbuciar uma rezar em meio às lágrimas. Anneliese fez um gesto com as mãos e a dança cessou, os soldados ficaram parados em posição de sentido, enquanto as bruxas riam e corriam de um lado a outro, todas com facas nas mãos. A madre apanhou um cesto do chão e repetiu o gesto com as mãos, fazendo com que os soldados colocassem suas línguas para fora da boca. Então, cada uma das bruxas aproximou-se de cada um dos soldados e seguraram suas respectivas línguas para, em seguida, cortarem-nas com a faca. Nenhum deles emitiu um único grito de dor. As bruxas trouxeram as línguas dos homens para Anneliese, que as recolheu em um cesto. Em seguida, a madre seguiu em direção ao arcebispo amarrado à pilastra. Você não imagina como essas iguarias são deliciosas quando bem feitas. Anneliese disse a ele, quase esfregando uma das línguas decepadas na cara do arcebispo, que, por sua vez, virou o seu rosto para o outro lado, com pavor. Não quer experimentar, meu arcebispo? Pois, bem, não sabe o que está perdendo. Ela completou colocando a língua ensanguentada na boca. O som do mastigar da bruxa fez com que o arcebispo sentisse um enjoo incontrolável, sendo assim, ele pôs sua última refeição para fora. Você queimará no inferno por isso, irmã Anneliese. Então ambos vamos queimar juntinhos no inferno, Vossa Excelência Reverendíssima, pois, hoje mais cedo, você provou dessa iguaria e ainda lambeu os dedos. A madre emendou com um sorrisinho malicioso nos lábios. O arcebispo, portanto, vomitou mais uma vez. Enfim, não temos tempo a perder, arcebispo, pois, é chegada a hora. Anneliese disse ao perceber que as nuvens haviam se dissipado, agora o céu noturno azul marinho estava adornado por uma magnífica lua cheia. As bruxas mais uma vez pararam, com exceção de uma delas que acendeu uma tocha e seguiu até a madre, entregando o objeto a ela. Desculpe-me, arcebispo, mas, nesses tempos sombrios, temos que ser impetuosos. Ela disse sorrindo maquiavelicamente.
Meu senhor, esse sacrifício é para você. Annelise gritou aos céus antes de jogar tocha acesa em cima dele. Em meio aos gritos de dor do arcebispo a queimar na fogueira, as bruxas voltaram ao seu ritual. Algumas dançavam e bebiam, outras retomavam ao bacanal com os seus escravos sexuais ensanguentados. Tudo ao mesmo tempo em que a lua cheia ia deixando sua palidez de lado e, aos poucos, ia ganhando uma coloração avermelhada. A bruxa de Hars, por sua vez, finalmente retirou seu hábito, primeiro, a parte de baixo, que a deixou com as partes íntimas expostas, e, logo após, tirou a parte de cima, o que fez com que seus cabelos acobreados reluzissem sob a luz das chamas da fogueira, que faziam com que suas madeixas ruivas ganhassem um brilho quase fantasmagórico. De repente, Annelise se ajoelhou ao chão e ergueu os seus 2 braços ao céu. Finalmente, meu senhor. Finalmente você está entre nós. Annelise gritou e, logo em seguida, gargalhou para a noite. Meu senhor Mefistófeles. Ele finalmente está entre nós.